E aí, beleza? Você tem medo de monstro do armário? Bom, acreditem, antes de saírem assustando por aí, precisam passar na faculdade. E aqui na Universidade Monstros Filme de 2013, vamos conhecer como eles se tornam essas criaturas que atormentam as criancinhas à noite. E de uma competição pra lá de esquisita. É um filme de animação bastante divertido e muito assustador. Ok, vamos lá. Bem-vindos ao mundo dos monstros, onde até os pombos têm chifres e duas cabeças. E nessa excursão da escola, Mike Wazowski, um monstrinho verde de um olho só, ficou sem parceiro e teve que ficar com a professora Karen para visitar a fábrica de susto, a famosa Monsters S.A., onde recolhiam os gritos dos humanos para dar energia ao mundo deles. E as celebridades deste universo eram eles, os assustadores, que atormentam nossos armários desde sempre. Legal! E olha que um deles incentivou a molecada. Se quisessem ser assustadores de verdade, tinham que estudar na UM, a Universidade Monstros, já deixando o Mike Wazowski muito curioso. Até atravessando a faixa que era extremamente proibido. E não só isso, entrou em uma das portas para ver um monstro assustando. E para ele foi a melhor coisa que já tinha visto na sua vida. Claro que todos ficaram malucos, mas agora Mike Wazowski sabia o que queria ser quando crescesse. Eu quero virar um assustador. Bora! Rapaz, e não é que ele era determinado, estudou bastante e conseguiu passar na universidade. E era o seu grande primeiro dia na UM, a Universidade Monstros mais famosa deste universo, com os mais excêntricos alunos que você possa encontrar. Feliz demais de se matricular, tirou sua carteirinha e começou a conhecer a universidade. Conheceu a ala onde faziam e testavam as portas, o refeitório onde podiam comer à vontade. Bom, dá uma pausa aí. Eu com certeza levaria comida de casa, hein? Mas o que Mike Wazowski queria de verdade era a escola de sustos. Essa sim seria a profissão de seus sonhos. Mas antes precisava conhecer mais a universidade, os clubes e até o seu colega de quarto. E para quem estava esperando o outro monstro, esta foi uma baita referência ao primeiro filme. Fala aí! Seu colega de quarto era o famoso Random Boggs, um monstro que seria o seu inimigo no futuro, mas aqui foi bem simpático com Mike e tinha a capacidade de desaparecer. E Mike ainda deu uma dica: sem os óculos ninguém o encontraria. E olha, estava bem animado, era o seu grande sonho de ser assustador um dia. E juntos até seriam alunos da escola de sustos do professor Knight. Esse não botava medo em ninguém, mas a diretora Hand Scrabble, essa sim era sinistra. E tinha uma política simples, fazer os alunos serem realmente assustadores. E no final do semestre, se as notas forem baixas, estariam fora do programa de sustos. E esta foi a pressão e o recado para os novatos, já deixando o Mike bastante preocupado, pois sabia que tinha que tirar boas notas. E na hora que foi responder a pergunta do professor sobre rugidos, aí sim ele apareceu, fazendo o que sabe de melhor, Caracas. Esse é James P. Sullivan, filho do grande Billy Sullivan, uma lenda de sustos, já ficando cheio de moral com um professor e deixando até Mike de lado. Bom, só que ele estava determinado a estudar, nem aceitando ir numa festa de fraternidade aquela noite. E foi nessa que ele conheceu Sullivan, que estava aí escondendo o porco mascote da Federal do Medo e iria levar para Horror, segundo ele, a melhor fraternidade do campus. Em resumo, esse porquinho causou a maior confusão, tanto no quarto de Mike quanto na universidade, indo parar na tal festa que ele nem queria ir. E graças à esperteza de Mike, capturou o porco. Mas quem ficou com a moral naquela noite foi Sullivan, que foi até convidado pela Horror, a maior fraternidade, a curtir a festa com eles. E Johnny deu a ideia para Mike se juntar aos esquisitões da Us Macapa, a fraternidade que ele combinava mais. E olha que Sullivan ainda mandou a real para Mike. Mas eu sou aluno de susto. Mas é para aluno de susto que tem futuro. Ai, toma!
Ai, que maldade, cara. E olha, se engana quem pensa que ele desanimou. Pelo contrário, fez ficar ainda mais determinado. Agora tinha um rival para mostrar que era mais inteligente. Já que Sullivan só pensava em festa, Mike começou a tirar as melhores notas, até estava ganhando moral com o professor. Apesar de ser o monstro verde que não assusta muito, estava evoluindo pra caramba, deixando Sullivan para trás. Até os seus amigos perceberam isso, tirando ele da fraternidade para ele mostrar que era melhor que o monstrinho verde de um olho só. Então o lance era o seguinte: passar na prova final prática do simulador de susto. E isso sim era decisivo. E ali em meio a essa competição dos dois, antes de até de participarem da prova, começaram a se enfrentar. E foi nessa que Sullivan deixou o cilindro de sustos recorde da diretora Hans Cabell cair, soltando o maior grito no auditório e ainda estragando ele. Bom, em resumo, os dois ficaram fora do programa de susto, não só por terem estragado o cilindro, mas Sullivan por achar que só rugir dava conta, e Ozalski, que segundo a diretora era até inteligente, mas faltava o essencial, não era assustador. Onde os dois agora faziam parte do grupo de projetistas de cilindro, que é até uma profissão importante, mas é a mais chata da fábrica de monstros, e foi a única coisa que restou para os dois. Só que para Mike ainda tinha uma oportunidade, a grande competição dos jogos de sustos, e não estava nem aí, queria participar, até desafiando a diretora, dizendo que sua equipe dos esquisitões da Uzma Kappa seriam os vencedores dos jogos. Pois bem, se ele ganhasse, a sua equipe estaria no programa de susto novamente, mas se ele perdesse, estaria fora da universidade e nunca mais poderia voltar, e só teria que arrumar mais um membro, e aí sim estaria completa a equipe. E adivinhe só, Sullivan era o último membro e foram a última equipe a se inscrever para os jogos de sustos. E Mike, mesmo não gostando muito, agora precisavam conhecer a fraternidade, onde era uma casa comum que só estavam esperando o dia para fazer uma festa. Mas quando tiver, estaremos prontos! O lance é que Don Carton, Terry e Perry, Art e Esguincho não tinham a menor experiência com sustos. Na verdade, nem eram alunos de sustos, e era muito diferente do que Mike e Sullivan imaginavam. E com certeza seria bastante complicado enfrentar outras equipes mais experientes nos jogos de sustos, que na primeira prova tinham que atravessar até a linha de chegada em uma corrida cheia de ouriço do mar como obstáculo, e detalhe, ainda no escuro. E o último a chegar estava fora da competição. Ah, e detalhe, né? Quem tocasse nos ouriços ficava inchado na hora. E bom, sem trabalho em equipe, apesar de Mike e Sullivan chegarem em segundo, o restante chegou por último e seriam eliminados. A sorte que uma equipe foi desclassificada e agora sabia que precisava mais do que nunca trabalhar em equipe. Isso vai ser mais difícil do que eu pensava. Verdade. Então o lance foi treinar um pouco. E olha, mesmo esquisitos na segunda prova da biblioteca, o lance era fazer o silêncio. Pois se a bibliotecária, monstro gigante cheio de tentáculos, pegassem eles fazendo barulhos, eram eliminados. Mas a Uzma Kappa foi a única que fez diferente. Causaram maior auê na biblioteca para distraírem a bibliotecária. E como o trabalho em equipe mais estranho que a diretora já viu, conseguiram passar na prova. E foi tão descolado que até foram convidados para uma festa da fraternidade, que olha, estavam até curtindo, e Mike conheceu o Hall da Fama da universidade, mas na verdade era um plano da HOR, a fraternidade rival, de dar uma zoada com eles, bem no estilo Carrie a Estranha, dizendo que os membros da Uzma Kappa eram os mais fofinhos do campus. E não foi só isso, né? No dia seguinte a faculdade inteira estava zoando a Uzma Kappa, para desânimo total da fraternidade, mas para animá-los, Mike levou eles até a fábrica de susto aquela noite para verem de perto os maiores assustadores do mundo, para ver se animava a galera. Mas na verdade quem ficou animado e mudando de opinião foi Sullivan, vendo que Mike era um monstro muito gente boa, e ainda meteram o pé de lá, quase sendo pegos pelos guardas. E agora sim, sabiam mais do que nunca que tinham que trabalhar em equipe. E daí pra frente os treinamentos e a determinação estavam dando muito certo, pois na competição seguinte, que tinham que assustar
crianças e evitar adolescentes chegaram em segundo. E na penúltima competição do esconde-esconde, onde já estavam bastante entrosados, também chegaram em segundo, indo para a grande final dos jogos de sustos da faculdade. Ok, o único lance que incomodava Sullivan é que Mike era um gênio na teoria, mas não assustava nem uma mosca, e tentou dar umas aulas, mas não tinham mais tempo, pois no dia seguinte era a grande final dos jogos de sustos e era o momento mais aguardado, a dos simuladores de sustos. E com receio que começassem mal, Sullivan pediu para Mike ir por último, onde começaram com Carlton, que foi um pouquinho melhor que seu oponente. Em seguida, Terry e Perry, que foram até razoáveis. Esguicho tinha uma técnica infalível que deu muito certo, mas Art, infelizmente, não foi muito bem, onde a Horror ficou na frente. E por penúltimo, eles que futuramente seriam grandes rivais, como já sabemos, né? Sullivan contra Randall Boggs. Mas desde a faculdade, Sullivan sempre mostrou que rugia muito melhor que seu rival, empatando a competição. Mas aí foi chegado o momento, né? A grande final. Mike contra Johnny, que é o monstro mais assustador da horror. Fora que a diretora Hans Crabbe estava observando de perto. E meus amigos, foi a parte mais inteligente de Mike Wazowski. Pois não é só assustar, né? Tem toda uma técnica. Distrair, criar um clima e aí sim assustar. E foi nessa que, finalmente, a Uzma Kappa venceu a competição. Bom, foi uma baita de uma festa para Uzma Kappa, né? A primeira vez que a fraternidade ganhava alguma coisa no campus. E Mike ficou muito feliz, não acreditando que tinha ganhado a final, pois ainda duvidava de si mesmo. Só que foi ali, né, do lado da máquina de susto que tudo foi explicado. Assim que todos saíram do campus, pois a máquina de susto estava totalmente adulterada no último susto, justamente o dele. E foi Sullivan que mexeu na máquina para que qualquer susto que Mike desse fosse nota máxima, deixando ele bastante decepcionado. E o clima não ficou nada legal, pois Sullivan mandou a real para Mike. Tá aí o que eu devia fazer. Deixar a equipe perder porque você não é bom? E nessa que mudou totalmente. Queria agora mostrar que realmente assustava, entrando no laboratório que testavam as portas do mundo dos humanos. Queria provar para si mesmo que era um verdadeiro monstro do armário. Enquanto isso, Sullivan contou toda a verdade para a senhora Hanscroft. E claro, seria expulso no dia seguinte. Mas o alarme foi tocado no laboratório. E foi uma correria só, né? Pois Mike trancou a porta do laboratório e ativou a porta. E aí sim, entrou no mundo dos humanos. E olha, até que tinha uma garota lá, mas não foi nada do que ele imaginou. Você é estranho. Hein? O problema é que esse armário deu em um acampamento cheio de outras garotas que não acharam ele nada assustador. Pelo contrário, muito fofinho por sinal. E agora lascou tudo, né? Até a porta estava isolada pela diretora Hans Crabbe e Sullivan teve que se aventurar, mesmo sendo proibido. E bom, Mike já tinha desaparecido no mundo dos humanos e estava à beira de um lago, chorando as mágoas, pois sabia que não era assustador. E foi a conversa mais sincera que tiveram, pois ambos fracassaram. Mike, por acreditar que realmente era assustador, mas só sabia da teoria, e Sullivan, que sabia assustar, mas tinha tanto medo de perder que até trapaceou. Não com o jogo e com a máquina, mas desapontou um amigo, e isso era difícil consertar. Mas chega de choradeira, os humanos estavam atrás dele e precisavam escapar. O problema é que a diretora desativou a porta e até as autoridades chegarem, ficaria desligada. E o único plano que podia dar certo era Sullivan assustar os adultos e criaria energia suficiente para ligar a porta e voltariam para o mundo dos monstros. E rapaz, foi o melhor plano sequência, bem no estilo filme de terror mesmo, com um belo trabalho em equipe dos dois. Meu Jesus amado. E meus amigos, foi o maior susto que a universidade já teve na história, onde os humanos se cagaram de medo e a porta até explodiu. Você é louco? E bom, apesar da surpresa, o estrago foi grande e até foram levados pela agência secreta de sustos para darem depoimento. Claro, depois foram expulsos da faculdade, onde foram se despedir da fraternidade da Uzma Kappa.
e até se tornaram grandes amigos. É diferente do que todos imaginavam para o final deste filme, que eles se tornariam grandes assustadores. Na verdade, foram os piores que a Universidade Monstro já teve na história, sendo notícia novamente no jornal da faculdade. Mas a senhora Hardscrabble, apesar de não dar a vaga novamente para eles, acreditavam que seriam grandes assustadores no futuro. Ray Sullivan aprendeu que sem Mike não saberia como assustar, e teriam que juntos tentar a sorte, entrando na empresa Monstros S.A., mas na correspondência, pois era a única vaga de emprego disponível. E claro, depois de algumas temporadas, passaram para a limpeza, depois para a cozinha, depois carregadores de cilindro, até que finalmente passaram nos testes de sustos da empresa. E aí sim, era o Mike Wazowski que conhecemos, terminando o filme com aquele gostinho de nostalgia. E esse foi a Universidade Monstro. Bom, galera, este foi o Solucionando Animações. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!